Em 1976, em uma pacata cidade na Baviera, Alemanha, uma batalha medieval entre o sagrado e o profano foi travada no corpo de uma jovem de 23 anos. O campo de batalha era seu quarto. As armas eram crucifixos, água benta e orações. E a evidência desta guerra foi meticulosamente registrada em 42 fitas cassete. As vozes que ecoam dessas gravações, cheias de estática e fúria, não parecem pertencer a Anneliese Michel, a jovem devota cuja vida se desintegrou de forma tão trágica. Elas alegam ser outras, mais antigas, mais sombrias. Esta não é a história do filme. Esta é a investigação do caso real que inspirou O Exorcismo de Emily Rose, um mergulho profundo nas fitas proibidas que documentaram a descida de uma mulher ao inferno, seja ele real ou de sua própria mente. Anna Elisabeth Michel, conhecida como Anneliese, nasceu em uma família católica fervorosa em um mundo pós-guerra. Sua vida era regrada pela fé, pela oração e por uma devoção que muitos descreviam como intensa, quase excessiva. Mas aos 16 anos, seu mundo começou a ruir. Ela sofreu uma convulsão severa, a primeira de muitas. O diagnóstico veio em 1969, epilepsia do lobo temporal. A medicina tinha um nome para sua condição, mas não uma cura. Os medicamentos prescritos não apenas falharam em controlar as convulsões, como também trouxeram efeitos colaterais devastadores, incluindo depressão profunda. Foi nesse período que Anneliese começou a experimentar algo que os médicos não conseguiam explicar. Ela relatava ver faces demoníacas, os Fratzen, que a perseguiam durante suas orações. Ouviu vozes que lhe diziam que ela estava já amaldiçoada e que iria apodrecer no inferno. A jovem, que antes encontrava consolo na fé, agora via seus símbolos sagrados se transformarem em fontes de tormento. Crucifixos a queimavam, água benta era como ácido em sua pele. Ela se recusava a entrar em igrejas. A medicina moderna estava falhando visivelmente. Desesperados, seus pais, que viram a deterioração de sua filha não como uma doença, mas como um ataque espiritual, tomaram uma decisão fatídica. Se a ciência não podia salvá-la, talvez a fé pudesse. Eles buscaram a ajuda da Igreja Católica, solicitando o ritual mais antigo e controverso de seu arsenal, o Grande Exorcismo. Após 2 recusas, a permissão foi finalmente concedida em setembro de 1975 pelo bispo de Würzburg, Joseph Stangl. 2 padres foram designados para a tarefa: o pastor Ernst Alt e o padre Arnold Hens. O que se seguiu foram 10 meses de inferno. 1 ou 2 vezes por semana, durante horas a fio, eles realizavam o Rituale Romanum. E, crucialmente, eles gravaram quase tudo. As fitas de áudio são o coração sombrio deste mistério. A voz normal de Anneliese, fraca e assustada, desaparecia, dando lugar a um coro de horrores. As gravações revelam sons guturais, rosnados e vozes que falavam em diferentes tons, e às vezes em línguas que Anneliese supostamente não conhecia. As entidades que falavam através dela se identificaram com nomes infames da história e da teologia: Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero, Adolf Hitler e um padre desonrado do século XVI. As vozes descreviam o inferno com detalhes vívidos e zombavam dos rituais. Durante essas sessões, o corpo de Anneliese era palco de uma violência extrema. Ela se contorcia, se automutilava, latia como um cão por dias, comia aranhas e carvão e bebia a própria urina. Seu corpo, já enfraquecido pela doença, começou a ceder. Ela desenvolveu uma aversão completa à comida, alegando que os demônios não a permitiam comer. Sua aparência se tornou esquelética. As 67 sessões de exorcismo a estavam quebrando, mas para os envolvidos, cada ato de violência era uma prova da presença demoníaca, uma batalha que precisava ser vencida a qualquer custo.
Em 1º de julho de 1976, o custo se tornou a vida de Anneliese. Ela morreu durante o sono. A autópsia revelou a causa da morte: desnutrição e desidratação severas. Ela pesava apenas 30 quilos. Seu corpo estava coberto de hematomas, seus dentes quebrados e seus joelhos fraturados por meses de genuflexões forçadas. A tragédia se transformou em um escândalo e, em seguida, em um dos julgamentos mais bizarros da história alemã. Em 1978, os pais de Anneliese e os 2 padres exorcistas foram levados a julgamento, acusados de homicídio por negligência. A promotoria argumentou que a jovem sofria de uma psicose severa, agravada por sua epilepsia e fanatismo religioso, e que os acusados, em vez de buscarem tratamento psiquiátrico compulsório, a submeteram a um ritual arcaico que a levou à morte. A defesa, por outro lado, tocou as fitas de áudio no tribunal. Eles argumentaram que as vozes e os fenômenos eram provas de uma possessão genuína e que eles estavam travando uma batalha espiritual, não médica. O julgamento expôs o choque entre 2 mundos, o da fé e o da ciência, o do século XX e o da Idade Média. No final, todos os 4 foram condenados, mas receberam sentenças leves e suspensas. A justiça declarou os culpados, mas a verdadeira questão permaneceu sem resposta. Anneliese foi morta por demônios ou por seus exorcistas? O clímax desta história não está no veredito do tribunal, mas no eco duradouro das fitas. Ao ouvir as gravações, mesmo hoje, é impossível não sentir um arrepio. Angústia na voz de Anneliese, os rosnados bestiais, as proclamações blasfemas das entidades criam uma tapeçaria sonora de puro terror psicológico. A ciência oferece uma explicação plausível. Psicose, transtorno de identidade dissociativa, tudo exacerbado por um ambiente de fervor religioso e estresse extremo. A fé oferece outra, uma alma mártir que lutou contra as legiões do inferno. O caso de Anneliese Michel se tornou um espelho sombrio que reflete nossas próprias crenças e medos. Ele nos força a confrontar a linha tênue entre a doença mental e o mal espiritual. As fitas não provam a existência de demônios, mas documentam inegavelmente a realidade do inferno que aquela jovem viveu, seja ele de origem sobrenatural ou psicológica. A verdadeira tragédia é que, no final, nem a medicina nem a fé conseguiram salvá-la. Ela foi esmagada no fogo cruzado entre 2 mundos, deixando para trás apenas o eco de suas vozes. O que você ouve nessas fitas? A manifestação do inferno ou o grito de uma mente doente implorando por ajuda? Queremos saber a sua interpretação deste caso complexo e trágico. Deixe sua teoria nos comentários, junte-se à nossa comunidade de investigadores e inscreva-se para mais documentários que exploram os mistérios mais sombrios da história humana.